Olá, meninos e meninas da primeira série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E nós estamos indo para a nossa aula de número 2 do quarto bimestre, que tem como título Construindo uma Sociedade Justa, Democracia e Justiça Social. Continuamos trabalhando as habilidades de identificar dentro da tradição filosófica argumentos consistentes sobre justiça social, também entender dentro da tradição filosófica a democracia como justiça e liberdade e identificar diferentes conceitos sobre democracia e a sua relação com a efetiva igualdade entre os cidadãos. Então, nosso primeiro item é verificar a questão da democracia do ponto de vista histórico. E a gente pode destacar dois grandes momentos da democracia dentro da história. Um é lá na Antiguidade Clássica, antes de Cristo. Nós temos nas cidades gregas o surgimento de um sistema de governo onde o povo participava de maneira direta nas decisões da cidade, nas decisões, no governo da cidade. Daí vem o nome, o significado da palavra democracia, que é originária lá de duas palavras gregas, uma demos, comumente traduzido como povo, e kratos, traduzido como poder. Então, democracia seria o poder do povo através do voto. Lembrando que a democracia desse tempo, porque são pequenas sociedades, o número de cidadãos é muito reduzido, é uma democracia direta, ou seja, o povo participa de uma assembleia e nessa assembleia aqueles que são considerados cidadãos participam. Não pode esquecer que a principal cidade onde aparece esse sistema democrático é Atenas. E parece que é uma relação bastante interessante que a filosofia nasce junto com a democracia, com a participação, com o ato de falar, de expressar as próprias ideias. Já um segundo momento da história da democracia no mundo é a chamada democracia moderna, que se inicia por volta do século XVIII. E tem dois países, dois reinos, onde essa democracia começa a ser, a ideia dessa democracia começa a ser construída, que é Inglaterra e França. E quais as características dessa democracia e no que ela difere daquele primeiro momento histórico? Primeiro, que começa a ser pensada uma democracia indireta, porque são sociedades muito grandes, são sociedades onde não daria para reunir todas as pessoas na praça. Então, essa democracia indireta, ela passa a escolher representantes através do voto e que, através desses representantes, o povo se faz presente no governo. Uma outra coisa é a possibilidade do indivíduo manifestar o que pensa, de dizer aquilo que ele acredita ou não acredita. Tem aí a presença de dois filósofos fundamentais, que é Locke e Montesquieu. Locke com a defesa dos direitos fundamentais do cidadão, os chamados direitos naturais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Montesquieu, com a importância de que todos sigam as leis, de que as leis não sejam apenas para os governados, mas também para os governantes. E tanto um quanto o outro com a ideia da separação e a independência entre os poderes do governo, o poder legislativo, executivo e judiciário. E quando a gente fala em democracia, a gente pode definir três tipos de democracia. A primeira é a chamada democracia indireta, como aquela que existia lá na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, onde os cidadãos participam diretamente das decisões, votam numa assembleia direta.
Há também a democracia indireta ou democracia representativa, né? Que é essa pensada a partir da democracia moderna, onde o povo escolhe os seus representantes e esses representantes devem zelar pelos interesses dos cidadãos que o escolheram. Há um terceiro tipo de democracia, e eu diria que ela é muito parecida com as outras duas, né? Na verdade ela junta as outras duas, que é a ideia de existir uma democracia onde haja um misto da democracia direta e da democracia representativa. Apesar de existirem eleições e as pessoas escolherem os membros tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, o povo é convidado a participar através de plebiscitos e referendos populares sobre as decisões que o governo vai tomar, sobre as decisões do governo. Então, o povo é constantemente consultado sobre as grandes decisões do país. Um exemplo muito claro da democracia participativa é o que aconteceu nesse ano de 2020 no Chile, onde o povo, através de um referendo, pediu, né, passou a ideia de que o povo quer uma nova Constituição, o povo concorda com uma nova Constituição nesse novo período histórico do Chile. Então, o povo foi chamado a emitir essa opinião. Então, essa é a ideia da democracia participativa. Usando alguns pensadores clássicos para a gente também entender essa ideia do que é democracia, a gente tem John Locke, né? Vamos usar o Locke aí como uma referência, principalmente para a chamada democracia liberal, né? Para essa democracia que é praticada pelos regimes liberais. E o que caracteriza essa democracia, segundo John Locke? O voto, né? O voto livre dos cidadãos, o direito do cidadão a ser representado por aqueles a quem ele acredita que defenda as suas ideias, então a representatividade do cidadão através do voto, e a defesa básica, fundamental, intransigente dos direitos naturais que o indivíduo não se propõe a perder na construção de uma sociedade civil, ou seja, o pacto, o contrato social. Eu transfiro parte da minha liberdade para esses governantes, para que eles permitam a propriedade, promovam a conservação da vida e tem como finalidade principal a defesa da minha liberdade. Montesquieu, também, né, como um dos principais pensadores e construtores dessa democracia liberal, caracteriza a democracia como uma ideia de um governo republicano. E, independente da quantidade de pessoas que participam ou não desse governo, o importante é que seja prevalecido o voto popular, ou seja, a soberania do voto popular, do voto do povo, né? E que a lei regulamente quem pode, para quem pode participar, para quem deve ir os votos, como deve ser organizada essa sociedade. E para que essa lei aconteça de maneira justa, para que essa lei seja construída de maneira justa, os poderes têm que ser divididos e independentes, ou seja, haver a independência dos três poderes. Então a gente pode dizer, resumidamente, que o que caracteriza essa democracia, segundo Montesquieu, é a divisão dos poderes e o voto popular. Já Karl Marx vai por um outro caminho, né? E que vai para além dessa questão do voto universal, do voto de todos os cidadãos e da divisão dos poderes. Marx vem na esteira e da análise das duas grandes revoluções que ele presencia, que ele verifica ali naquele próximo ao seu momento histórico, que é a Revolução Tecnológica, da Revolução Industrial, e a Revolução Política, da Revolução Francesa. Marx propõe que
para que haja uma democracia, para que exista de fato a democracia, tem que ser pensado a formas, respeito, construções de uma participação popular do povo nas instituições sociais e políticas. Ou seja, o povo tem que se fazer presente nessas instituições. Porque dessa forma haveria a construção de uma sociedade mais direta e participativa. E Marx está pensando muito além, né, só do seu momento histórico, mas na construção do socialismo, onde não há necessidade do Estado, portanto não há necessidade da existência de deputados, senadores, governadores. Lembrando que aqui que a utopia socialista propõe a ideia de um Estado sem governantes, onde o povo governe de maneira direta e participativa. O que a gente pode extrair dessa ideia do Marx é a ideia dos movimentos sindicais, sociais, a partir da ideia marxista de que, para a democracia, é extremamente importante a participação do povo nas instituições, nas entidades políticas. É por isso que você vai ver dentro da história que os socialistas, né, vendo aí nessa esteira do Marx, propõem que, para a construção da democracia, o povo tem que participar das mais diversas instâncias de governo e de poder. Ou seja, são várias ideias, né, que estão aí presentes para a gente pensar e construir o nosso conceito de democracia. Mas tem algo fundamental para a gente pensar. Não importa qual a nossa linha de pensamento, qual a nossa corrente de pensamento, que é a ideia de que democracia supõe uma justiça social. E o que é justiça social? É quando todos os cidadãos têm direito aos direitos fundamentais, aos serviços e benefícios fundamentais produzidos pela sociedade, que é a saúde, a educação, a justiça, o trabalho, né? Manifestação cultural, moradia, segurança alimentar, ou seja, tudo isso tem que estar disponível para todos com uma certa igualdade, com pelo menos o mínimo básico para todos, né, em forma suficiente para se viver com uma certa qualidade de vida. E aí a gente retoma o nosso conceito de pobreza multidimensional que a gente viu na aula 1. Então, quanto mais uma sociedade melhora o seu IDH, mais justiça social essa sociedade tem, mais democrática essa sociedade é. A gente pode colocar aí como uma coisa paralela, né? A justiça social é o grande objetivo de uma sociedade democrática, ao mesmo tempo que que a justiça social se torna condição para que uma sociedade seja considerada democrática. Não dá para falar de democracia numa sociedade onde as desigualdades, as diferenças são extremamente grandes. E quanto mais distanciamento, quanto pior a distribuição desses benefícios sociais, né, como saúde, educação, justiça, trabalho, mais antidemocrática uma sociedade é. E é nesse sentido que a gente utiliza o pensamento de John Rawls, que a gente utiliza a ideia desse filósofo norte-americano a partir dos seus questionamentos. E esse filósofo é bastante controverso, porque para os mais à esquerda, né, os mais socialistas, ele é muito conservador. Para os conservadores, ele é muito progressista. Então, ele, coitado, ficou ali perdido no meio dessa briga ideológica. Mas ele propõe ideias bastante interessantes que a gente vai ver agora. Então, a partir dos questionamentos dele, ele faz duas grandes perguntas, que é como diminuir as desigualdades sociais e quais os princípios devem ser aplicados para construir uma sociedade mais justa. E o John Rawls vai partir da seguinte ideia, né? Ele propõe um novo contratualismo, ou seja, a gente precisa
fazer um pacto de construção de uma sociedade aonde tenha como base os princípios de autonomia e reciprocidade, ou seja, aonde todos, tanto de maneira autônoma, né, onde cada um se comprometa autonomamente, mas que se propõe a respeitar os benefícios ganhos por todas as partes. Ou seja, uma ideia de que haja igualdade, né? Comida para todos, educação para todos, segurança para todos. Ou seja, quanto melhor as condições de vida dessa sociedade, melhor essa sociedade vai conviver com as suas diferenças, né? Porque ela está calcada nesse contrato social, nesse pacto social. Só que John Rawls admite que é complicado isso, porque cada um, na hora de fazer esse pacto, fazer esse contrato, vai defender o seu lado, vai defender aquilo que acredita. Para que a gente evite que isso aconteça, para que essa escolha seja imparcial, ele propõe que a gente se cubra de um véu da ignorância, que a gente deixe de olhar só o lugar onde nós estamos e passemos a pensar no estado original, né, no estado de natureza mais originário possível, aonde todos, sem pressão do seu status social, da sua condição social, consiga se perceber como qualquer um. Ou seja, todos, num estágio mais original, somos iguais, somos extremamente iguais, não temos, não haveria a diferença social, econômica, que a nossa sociedade atual nos apresenta. Para construir, a partir então desse lugar original, desse estado de natureza original, a sociedade a ser construída, ela deveria pensar a partir de 3 princípios fundamentais. Né? Temos 2 princípios estruturantes, que é a autonomia e a reciprocidade, ou seja, cada um assume o seu papel, o seu lugar, entendendo que o outro também tem os mesmos direitos que eu, então, reciprocidade. E a sociedade como um todo passaria a construir ações e políticas que levassem em conta esses 3 princípios para a construção de uma justiça social, de uma sociedade mais justa. Vamos ver cada um desses 3 princípios. Então, o primeiro princípio, liberdade igual, é a ideia de que a liberdade de nenhum dos indivíduos, nenhum cidadão, deva ser retirada em nenhum momento. Ou seja, trabalho escravo nem pensar, falta de liberdade religiosa nem pensar, liberdade de... Ou seja, a liberdade ela é um bem fundamental, um bem extremamente profundo, intocável, um direito inalienável dos indivíduos. Nem mesmo em nome de fatores econômicos ou políticos deve ser tirada a liberdade dos indivíduos. Porque tirando a liberdade, os indivíduos perdem autonomia, perdem a possibilidade de escolher, de ser o que são, de viverem como são, de viver como acreditam que deve ser a sua própria vida. Então, para a gente construir uma sociedade justa, a gente precisa construir uma sociedade onde a liberdade seja igual para todos. Segundo princípio é o princípio da oportunidade justa. O que é essa ideia de oportunidade justa? É a ideia de que todos os cidadãos, todos, independente da cor, da raça, da orientação sexual, das condições econômicas, devem ter acesso aos serviços, à educação, a tudo igual para todos. Então ninguém deve ter menos do que
o fundamental para a sua sobrevivência. E como é que a gente promove essa oportunidade justa para todos? É justamente dando acesso a todos à segurança alimentar, a condições de moradia, acesso à saúde, acesso a oportunidades de renda. Né? Se nós vivemos uma sociedade capitalista, para que você receba de forma justa dessa sociedade capitalista, você tem que ter oportunidade de renda, oportunidade de trabalho. E para que você melhore as suas condições de renda e de acesso a tudo isso, torna-se essencial, fundamental, educação para todos. Né? Não só educação básica, mas também educação superior para todo mundo. Só uma informação, isso é dado do IDH, é dado da ONU. Quanto mais educada, mais escolarizada uma sociedade, melhor a renda dos seus cidadãos. Consequentemente, melhor as oportunidades que esse cidadão tem dentro da sociedade. Por último, e esse aqui é o princípio... deixa eu só voltar. Se você prestar atenção, esse é um princípio que se aproxima muito do socialismo, né? Dos progressistas, dos pensadores progressistas, né? Que é a ideia de igualdade para todos. Já esse princípio vai se aproximar dos capitalistas. É aqui que os liberais criticam John Rawls. Perdão, aqui que os socialistas criticam o John Rawls e os liberais criticam o outro princípio. Esse princípio vai dizer, olha, é possível haver diferença, né? É compreensível que exista as diferenças dentro da sociedade. É normal que tenha gente com mais dinheiro e gente com menos dinheiro. Desde que quem tem mais dinheiro entenda que ele deve cuidar daqueles que têm menos. Peraí, não entendi. Pode haver diferença desde que quem tem mais pense em formas de distribuir a riqueza para todos, né? De forma que todo mundo tenha pelo menos o básico. Então, não dá para eu pensar que eu sou milionário numa sociedade onde tem um monte de gente passando fome, um monte de gente numa situação muito ruim. Então, é possível que você seja milionário desde que você ajude, você contribua para que a sociedade também cresça, se eleve, para que todos tenham as mesmas oportunidades, para que todos tenham acesso à educação. Vou te dar um exemplo claro, né, desse princípio da diferença. O Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, doou parte da sua fortuna para que as pessoas possam estudar. Ele doou para universidades, né, para garantir bolsas, para garantir acesso de todos aos estudos. Olha que ideia. Eu estou te dando parte da minha riqueza, que é muita. Né? Eu tenho riqueza para viver a minha vida inteira e mais umas 2 ou 3 vidas. Então, dessa forma, eu vou ser solidário a você e vou dar parte da minha riqueza para que você também tenha as mesmas oportunidades, as mesmas condições de um dia chegar aonde eu estou. Parece uma coisa, né, doida. Então, 3 princípios. Princípio da liberdade para todos, princípio da oportunidade para todos e princípio da diferença. Diferença é permitida desde que, de alguma forma, quem tem mais ajude a quem tem menos. Se você perceber, você der uma olhada aí na internet, pesquisar aí no Google, você vê gente falando várias coisas sobre essa ideia de justiça social pensada pelo John Rawls. Mas, independente disso, é interessante e importante pensar em estratégias de justiça social. Pensar em estratégias aonde quem tem menos
não morra, não seja consumido por extermínios. E quem tem mais não se isole numa situação, numa posição aonde parece que ele está longe do mundo real. Para que isso aconteça, para que haja uma mudança tanto de mentalidade quanto da condição social das pessoas, é preciso da criação de políticas públicas. É preciso que o governo pense e repense formas de oportunizar para todos saúde, educação, segurança, entre tantas outras coisas. Ou seja, de forma que todo mundo tenha acesso aos recursos econômicos e sociais. Justiça social é uma luta de cada cidadão para que a gente construa de fato uma sociedade mais democrática. Se a gente olhar para o ranking dos países mais justos socialmente, a gente vai ver que há uma proximidade muito grande com os países que têm melhor índice de desenvolvimento humano, né? São países que têm democracias mais consolidadas, são países onde a qualidade de vida do povo é muito melhor do que em países mais injustos e daí por diante. Você vai ter uma série de questões, né, você que faz atividade pelo Google Classroom, uma série de questões justamente fazendo você repensar todas essas questões sociais. Então, por exemplo, questão número 1, né, o texto aí do Pedro Dene, dizer qual dessas respostas resume a ideia de democracia. Então, pensando, o Pedro Dene traz essa mesma ideia que nós trouxemos para a aula de hoje, de que democracia, para que exista democracia, tem que existir justiça social. Questão número 2, né, continuando aí no pensamento do John Rawls, qual a relação entre a ideia de um Estado mais justo, né, como é que a gente constrói esse Estado mais justo. Lembra, a gente precisa voltar numa posição original, a gente precisa voltar num estado de natureza original, se cobrir do véu da ignorância, para que eu não olhe só para o meu lugar, mas olhe para todos aqueles que estão vivendo na sociedade. Terceira pergunta. Lembra, democracia não é só voto, né? Democracia, como a gente viu lá na primeira parte, vai para além da questão do voto. Veja lá os três pensadores, o que os três trazem, né? Tanto Locke, Montesquieu e Marx, como é que eles trazem essa ideia do que é a construção dessa democracia nos dias atuais. Quarta questão que leva em conta John Rawls, né, perguntando: justiça social reduz violência? Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele ranking de países, os países com o menor número de presos, países com o menor número de assassinatos, países com o menor número de roubos, são os países com mais justiça social. Né? Países onde as pessoas têm mais acesso à educação, mais acesso à saúde, mais acesso à moradia, mais acesso a emprego, a bons salários. Ou seja, parece que há uma relação entre justiça social e uma redução da violência. Vamos ver o que você coloca como resposta. Última questão aberta, para você pensar como que é importante, então, o convívio com aqueles que são diferentes, com aqueles que pensam diferentes, com aqueles que têm outras ideias contrárias à minha, que têm uma outra cultura. Como é que essa convivência pode enriquecer, tendo como objetivo a construção de uma sociedade democrática? É possível construir uma sociedade democrática só com os iguais? Ou é justamente a ideia de fazer um pacto social, onde os diferentes vivam
e se respeitem. Beijo. Um abraço. Obrigado pela sua atenção. Espero que a aula tenha te trazido, esclarecido algumas ideias, provocado algumas reflexões. Fique bem, se cuide, se proteja e bons estudos.